vou resumir para vocês a questão do assalto com refém que aconteceu essa semana aqui em Balneário Camboriú e como está sendo desenrolar agora deste assalto com refém, tá? Vou meio que resumir para quem não viu vídeos anteriores falando sobre isso. 5 homens invadiram um prédio aqui nessa região, tá? Eles invadiram, aqui tá tendo blitz. Eles invadiram um prédio, 5 homens, não era morador de rua, tá? Bem vestidos aparentemente, aparentando de 30 a 40 anos. E fizeram o dono do apartamento como refém, judiaram do cachorrinho dele, chutaram. A funcionária dele chegou porque foi de manhã, tá? Isso não ocorreu à noite, foi de manhã. A funcionária dele chegou e foi agredida também, foi parar até no hospital e eles saíram tranquilamente do prédio. Vou resumir o desfecho que teve dessa história até agora. Foram puxar todas as câmeras da rua, né? Do prédio, da rua. Essas imagens todas estão na internet, tá? E observaram, né, que uma das câmeras que tinha uma moça, uma loira, né, que estava na esquina do prédio, por ali. E aí foram ver as filmagens do prédio. Ela tentou entrar com a reconhecimento facial dela, foi negado. Ela ficou por ali esperando. Isso tudo é um resumo, tá? Porque eu já contei em outro vídeo. Ela ficou por ali esperando algum morador sair, uma moradora ia saindo. Ela segurou a porta e disse que ela estava subindo na casa da tia dela. Ela ficou por cerca de 1 hora dentro do prédio. Dali 1 hora, tem as imagens dela, tá? Ela subiu para outros andares, andou por todo o prédio lá por 1 hora, fez ligações no celular e depois ela desceu pro hall, porque essas portas de reconhecimento facial você só precisa para entrar, para sair não, né? Você mesmo abre e pronto. Aí tem as imagens dela colocando os caras para dentro. Ela abre para eles entrar, faz sinal inclusive para os outros 2, entram 3. Para os outros 2 que estão do outro lado da rua, ela faz sinal. Os outros 2 atravessam e entram e ela sai e fica na esquina com o celular na mão, com certeza devia estar conectada com eles, passando informação se polícia, alguma coisa estava chegando ali naquele local. Moça, anda na calçada. Na calçada. Xingou ainda, prioridade é do pedestre na ciclofaixa, de ciclo. Prioridade dela de pedestre é na calçada. Falta de educação, gritando ainda. Não tem prioridade nenhuma de estar andando aqui na ciclofaixa. Então, voltando ao assunto, ela ficou ali. E depois de um tempo, 5 saíram com roupas trocadas, que era do morador, do produto do furto, né? Ele foi agredido e roubaram muita coisa dele lá, saíram com bastante malas, mochilas, sacolas. Viu? E foi isso que aconteceu, tá? Resumi porque eu já contei essa história no outro vídeo. O desenrolar foi que ela foi presa em Navegantes. Navegantes é uma cidade próxima aqui a Balneário Camboriú. E a
feita. Quer dizer, ela foi presa. Eu não sei contar hoje pra vocês se ela já entregou quem são os caras, mas provavelmente não vai entregar, né? Ela vai negar até o último momento. Mas ela permanece, não sei se ela permanece presa hoje, tá? Até ontem ela estava para averiguação. Com certeza, através, acho que do celular dela, eles consigam contar e saber mais ou menos quem são esses 5 homens. Ela deu cobertura para invasão do prédio com refém. O que vocês acham? É seguro andar na ciclofaixa de Balneário Camboriú? Aí é o que aconteceu lá atrás, eu achei que era uma moça, era uma senhora, tá? Ao invés de ela andar na calçada, que estava livre, sem ninguém, ela escolheu andar na ciclofaixa. Eu acho que ela não entende que ciclofaixa não é de pedestre. Ciclofaixa é para bicicleta, motinhos, patinetes e afins. Ainda xinga quando a gente fala para ela ir para calçada. Por segurança dela e nossa. Acha ruim. Mas é o que eu falo, é a falta de cultura, é a falta de tudo, né? Faz com que as pessoas fiquem assim, até agressivas, né? Você tenta explicar para pessoas que não têm cultura que o que ela está fazendo é errado, aí ela fica mais brava ainda, porque para ela o errado dela é certo. É igual um senhor que estava outro dia aqui na ciclofaixa. Essa avenida estava lotada de congestionamento de carro e ele estava aqui na ciclovia, parado no meio da ciclovia, num dia de muito movimento, e a gente só pediu para ele assim: vai até a faixa, senhor. Ele começou a gritar: respeite mais velhos. Tipo assim, eu posso tudo, entendeu? Ali o carrinho de limpeza. Aquele carrinho é para facilitar a limpeza da ciclofaixa. Facilita bastante o trabalho dos garis. Mas eu acho que ele é mais em questão da areia, tá? Eu acho que ele não serve assim. Eu acho que os garis vão na frente varrendo folhas e lixo, né? E eu acho que ele vai sugando a areia. Então, voltando a esse assunto, esse é o grande problema de Balneário Camboriú. É a falta de conhecimento, de respeito. Em questão a esse senhor, a gente foi falar pra ele, né, que estava perigoso ali onde ele estava. Ele virou e falou assim: vocês têm que respeitar os mais velhos, mas o que tem a ver? Ninguém foi desrespeitoso com ele. Só explicou pra ele que estava errado o que ele estava fazendo. E ele deu a entender depois que, como ele é senhor de idade, ele pode tudo. Então, sei lá, eu espero que eu não me torne essa idosa só porque eu estou de idade, eu exijo que eu seja tratada melhor do que os outros. Isso não existe. Direitos iguais para todo mundo. Até uma criança merece respeito. Igual. Até um adolescente merece respeito. Eu acho que todo mundo merece. Independente da idade. Lógico que com criança, senhores de idade, senhoras de idade, a gente tem que falar com mais, às vezes até explicar mais, né? Mas com respeito, só que a maioria das vezes a criança nunca é desrespeitosa, né? Raramente. Mas o idoso, infelizmente, eu não sei o que acontece.
Não sei se é essa geração. Você explicar para eles que eles estão errados é ofensa. Não estou falando generalizando não, tá? Só estou falando que alguns. E eu não quero me tornar essa pessoa. Eu já disse que quando eu chegar na idade de ter prioridade em fila, em vaga de carro, eu não vou usar, a não ser que eu não esteja bem de saúde. Mas se eu estiver saudável, eu não quero essa prioridade pra mim. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já enfrentei muitas filas de correio lotado. Porque nossa empresa vende ainda pela internet, né? Hoje a gente tem funcionários que fazem isso pra gente. Na verdade, hoje nós somos ponto de coleta e de entrega. Mas antes, lá no começo, e aí eu e meu marido pro correio lotados de produtos que a gente tinha vendido. E chegava a ficar horas dentro do correio todos os dias. Porque quando ia chegando a nossa vez, começava a chegar idoso. E eu vou contar pra vocês, porque é cidade pequena, o que acontecia lá. E a gente sempre engolia seco, né? O idoso, ele tem todo o tempo do mundo, né? Ir no correio pra eles é um passeio. Mas a grande maioria não tem mais nada pra fazer. E eles pegam a vaga do trabalhador que tá lá no correio trabalhando corrido, tem que voltar para o escritório, tem que voltar para o banco, tem que voltar para alguma coisa. Eu não concordo, por isso que eu não vou fazer isso. E a gente ali tinha hora para voltar para a empresa, porque a gente ainda tinha produtos para ser embalado, e a gente perdia horas. Aí você fica, né, naquela ansiedade ali, porque passa 1, 2 horas você na fila. Muitas vezes você tá ali, chega 10, 20 idosos e todos passam na tua frente. Todos. E na minha cidade acontecia, não sei se na cidade de vocês acontece isso, na minha cidade acontecia muito isso. A minha empresa lá é perto da... É perto da praça, ao sombra. E acontecia muito. E assim, eles ficavam na praça, como fica aqui na beira-mar, jogando baralho lá. Eles ficavam tudo lá. E algumas empresas pagavam para eles irem despachar documentos, as coisas no correio, porque sabia que eles tinham prioridade. Conseguiu entender? Era assim. Outros iam lá, tomavam a nossa frente. A gente ficava 2, 3 horas dentro do correio. Ó, a Jet de novo ali pegando um pedaço da ciclofaixa para estacionar a patinete. Ó, 2 caminhando aqui. E muitas vezes a gente chegava lá, começava a chegar idoso. E a gente ia ficando pra trás, né? Horas. Só olhando no relógio, batendo aquele desespero. Batendo aquele desespero porque a gente tinha um monte de serviço pra fazer, a gente ainda tinha que trabalhar. Às vezes o correio fechava e a gente tava lá dentro ainda. Então era até meio que desesperador, porque você falava, meu Deus, eu tenho tanto serviço. E só chegando idoso. E depois você saía de lá, correio já fechado. Minha empresa, como eu falei, fica perto da praça. A gente passava pela praça e eles estavam todos lá jogando baralho. Então, eu vou ser bem sincera, tá? Me julguem, mas eu acho isso uma puta falta de respeito. Eu jamais vou usar essa prioridade quando eu chegar na idade. Jamais.
não vai ser prioridade. Eu não vou ser prioridade, a não ser que eu esteja doente. Se eu estiver doente ou não estiver bem, eu vou usar. Mas se eu estiver saudável e bem, pode ter certeza que não. Lá a gente conhecia todos eles, né? Ó, o povo parado na ciclofaixa, batendo papo, ó. Olha isso. Tá certo isso? Não tá, né? Fazer o quê? Você vai falar, ainda é capaz de te xingar. É isso que eu falo, de ter respeito com o próximo. Que mundo maravilhoso a gente teria, né? Se as pessoas todas umas tivessem respeito pela outra e não fizesse com as pessoas aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Eu garanto que aquela senhora, se ela estivesse andando na calçada e eu subisse com a bicicleta, ela ia brigar comigo, que a prioridade da calçada é dela. E a gente avisa, não é só pela gente, é o risco que ela está correndo ali, caminhando devagarinho daquele jeito numa ciclofaixa. Que onde o mínimo que uma bike ou uma motinho anda aqui é a 10 por hora. E a 10 por hora já é o suficiente para machucar a pessoa. Fazer o quê? Esse mundo ainda não existe. A gente até tenta que ele seja um pouco melhor, mas parece que as pessoas estão tapadas ou preferem ignorar, né? Só que tem um porém, tá, gente? Eu não vou parar. Essas coisas não me inibem, não, de chamar atenção. Vou continuar falando. Até eu já falei aqui, se um dia vocês irem para Balneário Camboriú e for usar a ciclofaixa, passar alguém chamando atenção, pode ter certeza que essa pessoa sou eu. Embora eu não sou a única, tá? Hoje mesmo, numa live que eu estava assistindo ao vivo, o cara que estava fazendo a live estava abismado. Todas as lives quase que eu vejo, principalmente de pessoas que fazem live de bike ou de motinho, eu sempre vejo eles assim chamando atenção e achando assim um absurdo, entendeu? Ó, esse aqui, ó, fora da faixa, ó, eu não vou parar. Não vou parar. As duas vai estar vindo de frente, quase pegou ele dali. Foi por um fio. Ó, tá vendo isso? Ó? Um adolescente de motinho na faixa de carro. Errado. Dois. Ó, entram com tudo na ciclofaixa, sem capacete, sem nada. É o que eu falei pra vocês, essas coisas de xingamento não vão me inibir, não. Só não vou retrucar, xingar de volta, né? Quer dizer, xingar de volta, não vou. Mas que eu vou falar e vou receber xingamento, não tô nem aí. Pode xingar. Mas ouvir o que não está fazendo a coisa certa.
pai dela colocar na cabeça que ela realmente está errada. Assim, eu vejo muito, tá? Que às vezes a gente tá andando ali na central e tem gente caminhando na ciclofaixa, a gente passa e fala, olha, caminha na calçada. E aí a gente vai até a Sul e lá a gente sempre para descansar no banco. Aí você olha de longe, a pessoa já tá na calçada. Isso são pessoas que realmente não sabiam e que são conscientes. Fala, puxa, você chamou minha atenção porque eu estou errado. E passa pela gente depois caminhando pela calçada, entendeu? Agora tem gente que ignora, ó, o cara andando na ciclofaixa, tá vendo? Tem calçada, não sei porquê. E eu forcei ele a ir pra calçada, porque eu joguei a bike mais ali perto da calçada. Lógico que eu não ia bater nele, né? Mas a gente dá uma forçadinha um pouco antes de chegar pra entenderem que eles estão errados.